Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos vivendo um período em que nós temos sentido a necessidade de reformular, de reconstruir e de reconsiderar muitas coisas ou a maioria das coisas na nossa vida, em virtude do momento que nós estamos vivendo com toda essa pandemia. Tivemos que reconstruir, reconsiderar o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento profissional, o nosso relacionamento emocional, em virtude do momento que nós estamos vivendo em quarentena, enclausurados pela necessidade. Enfim, houve uma necessidade para todas as áreas da nossa vida de nós fazermos uma reformulação e uma reconstrução. E o estudo que nós vamos fazer nesse domingo fala sobre a vida de um homem chamado Neemias e que no momento também de adversidade ele teve que reconstruir e ele teve dificuldades para poder executar essa tarefa. Nós conhecemos a história de Neemias. Se você não conhece ainda, você lê lá a partir do primeiro capítulo de Neemias e por aí vai até o livro, discorrendo pelo livro de Neemias. Vai contar uma história com detalhes riquíssimos, né, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual e também conhecer a história desse homem, né? Que o nome dele já por si diz, né? Deus que conforta, o que consola, né? E nós sabemos que naquele momento era um período em que o povo de Israel estava disperso, que o povo de Israel estava vivendo uma vida de desolação, porque Jerusalém havia sido destruída, a cidade tinha sido realmente despedaçada. E esse homem chamado Neemias, que vivia ali no palácio do rei Artaxerxes, né? O seu irmão estava vindo de Jerusalém e ele pergunta: como é que está acontecendo lá? Como é que está a cidade? O irmão dele dá uma narrativa e conta para ele que a cidade está em pedaços, as ruínas em ruínas, a muralha foi destruída, as portas da cidade foram colocadas fogo, estavam todas destruídas. Ou seja, a cidade havia estado em ruínas. E mediante aquela situação, né, nós vamos ver aqui no decorrer no capítulo 1 do livro de Neemias, ele não se conteve só realmente ficar parado. A Bíblia vai falar que ele chorou, ele orou, mais de um dia ficou orando, né? Mas ele servia ali no palácio do rei como copeiro e ele não podia se eximir do seu trabalho, né? O texto vai dizer que ele entra na presença do rei e para servir o rei, à mesa do rei. E pelo que dá a entender o texto, né, ele tinha uma certa abertura naquela corte. Eu era conhecido daquele rei porque o rei percebe no seu semblante que ele não estava como de costume, né? A Bíblia vai dizer aqui que ele se encontrava triste. O rei nota que Neemias estava triste, né? E pergunta para ele: o que está acontecendo, né? Mas ele ficou com medo até também de dizer exatamente o que estava acontecendo, né? Porque ele ali era um serviçal, de repente poderia ser mal interpretado, poderia perder o seu emprego, né? Ser expulso do palácio, até ser preso, ou até perder a sua própria cabeça, né? Poder ser morto. Mas ele conta a história. Lá onde os meus pais, lá o sepulcro onde meus pais foram enterrados, a cidade está em ruínas. E ele vai, com a ousadia que Deus dá a esse homem, né, ele vai contando uma história, e é interessante que ele vai dizer aqui, né, que ele pede ao rei para ir reconstruir essa cidade. Olha só, né? E naquele momento de abertura, que ele não planejou aquele momento. Nós sabemos que tudo é o mover de Deus. Ele não planejou aquele momento, ele não criou aquela situação, mas simplesmente ele abriu o seu coração, né? Mas ele já havia orado ao Senhor, ele já havia intercedido, né? E nós vamos ver que na oração aqui de Neemias, né, ele não pede só por ele, mas ele pede pelo povo de Israel, né? E aí o texto aqui vai dizer que aquele povo que foi infiel, que aquele povo que se desgarrou, que se dispersou, mas havia também agora aqui uma promessa de Deus para reconstruir Jerusalém através de Neemias, reunificar esse povo que havia sido espalhado, né? Então nós podemos ver também aqui em princípio que
a oração é algo fundamental quando nós estamos precisando reconstruir em meio à dificuldade alguma coisa. E mesmo que não haja uma dificuldade na sua vida, na minha vida, nós precisamos da intercessão. Nós precisamos da adoração a Deus através das palavras, através da nossa súplica, né? E até que no caso como no caso aqui de Neemias, até numa questão de lamento, né? Ele se lamentou por toda aquela situação. Mas Deus ouviu a oração de Neemias, porque amoleceu o coração daquele rei, né? E aí ele vai pedindo para poder passar por aqueles caminhos, uma carta para que ele não possa ser molestado. E aí ele ainda pede uma outra autorização para que da floresta real ele possa tirar madeira para reconstruir a cidade, principalmente os portões da cidade. Mas nós vamos ver também que nesse meio desse momento difícil, de adversidade, ninguém faz nada sozinho, né? Nós vamos ver aqui que no decorrer dessa história, no decorrer desses acontecimentos, não só o rei liberou Neemias, mas como deu a ele soldados, deu a ele oficiais da sua guarda para que o acompanhasse, podemos dizer até melhor, que para que produzisse segurança, né? Escoltasse ele até o seu local. E é interessante, a gente vai ver quando ele chega ali naquele local, ele sai à noite ali para fazer uma caminhada, para poder andar pela cidade, observar o que estava acontecendo. E a presença de Neemias ali, em princípio ele não fala nada para ninguém, ele não tinha dito que ia ali reconstruir a cidade, né? Porque nós entendemos também que quando nós temos um projeto, quando nós temos alguma coisa no nosso coração, nós não devemos sair por aí falando para qualquer um, mas primeiro nós devemos falar para Deus para que Ele possa dizer que se é sim ou não, né? Mas como Deus já havia colocado no coração de Neemias, agora Ele dá a conhecer ali aquele povo, o que ele foi fazer ali. E também é preocupante quando nós vimos também que quando Neemias dá a conhecer o que vai fazer ali, ou antes mesmo disso, alguém já estranha a presença dele ali naquela cidade, né? Aí os seus inimigos, e vai falar que Tobias e Sambalate, né? Estavam ali espreitando para saber o que esse camarada veio fazer aqui, né? E começam a desdenhar, e vai dizer que quando eles diz que vai reconstruir a cidade, vai reconstruir o muro, ele diz assim, olha, até uma própria raposa passando por aí, quer dizer, vai fazer um buraco aqui, vai passar com facilidade, vai derrubar esse muro aí que vai ser feito. E nós vamos aqui, como eu falei, ninguém faz nada sozinho, o povo se envolve, cada um vai construindo um pedaço, faz um portão, faz um pedaço de muro, em cada setor, ele vai dizer aqui, praticamente em frente onde morava ou na sua localidade, as pessoas se reuniam e iam executando. Então é muito importante quando a gente sonha, quando a gente faz um projeto, mas lembre-se, nós precisamos da ajuda do Senhor. E muitas das vezes nós precisamos também da ajuda das pessoas. Não podemos achar que somos super-homens, que podemos fazer tudo sozinho, né? Porque às vezes nós temos bons projetos, temos bons pensamentos, mas para executar nós precisamos um dos outros, né? Como igreja, a palavra de Deus vai falar que nós somos membros do corpo de Cristo, ou seja, um membro não pode fazer nada sozinho, né? Porque ele faz parte do corpo, né? Então um precisa do outro. E não foi diferente aqui com Neemias, né? E a narrativa bíblica vai dizer que ele realmente começa a reconstruir aquela cidade, começa a reconstruir aqueles muros, começa a reconstruir os portões daquela cidade, e agora aquela cidade ali está tomando realmente uma nova, podemos dizer assim, uma nova cara, né? Uma nova roupagem, né? E aí nós vamos ver lá que toda essa narrativa aqui que eu falei aqui, lá no capítulo 2, no versículo 5, né? Ele é bem claro, né? Neemias não foi arrogante, não foi prepotente, mas ele vai dizer lá para o rei Artaxerxes, né? Se for do seu agrado, ó rei, diz assim o texto, se for do seu agrado, ó rei, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço que me deixe ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua, né? Então ele não era só uma questão pessoal, né? Mas era uma questão realmente do povo de Deus, né? Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, e nós vemos aqui que vem se cumprir, uma parte dela vem se cumprir através de Neemias, um simples homem, né? Nós vemos aqui no texto aqui,
ele não era uma autoridade, ele não tinha bens, ele não tinha posses, ele não era de grandes propriedades, mas quando ele soube que o seu povo, que é a sua cidade, havia sido destruída, ele se dispõe, ele se prontifica, né, para reedificar aquela cidade. Mostrando que muitas das vezes, né, as pessoas, a dificuldade de realizar alguma coisa está bem próximo da gente. Mas como dizer assim, poxa, eu estou aqui, ele podia dizer, ó, eu estou aqui, eu estou bem aqui no palácio, não tenho problema nenhum, eu estou aqui, sou um serviçal, mas não me falta nada, né? Estou embaixo da tutela do rei, tudo bem, vida que segue. Mas ele se preocupou, ele se incomodou, né? Ele, numa linguagem bem popular do nosso tempo, ele correu atrás, não ficou parado, né? Mas ele se dispôs a fazer aquele trabalho, né? Então é uma pergunta também que fica para mim e para você, né? Quando em meio à dificuldade, nós ficamos na nossa comodidade ou nós nos dispomos a realizar alguma coisa, né? Porque a palavra de Deus fala, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. E diz mais ainda que para o lugar para onde a gente vai, ou seja, quando essa vida física se findar, se Jesus não tiver voltado, a gente não vai ter condição de fazer mais nada, né? Então, o que nós podemos fazer para o povo de Deus e para o povo que ainda não foi alcançado por Deus é agora, é nesse momento. E nós não podemos ficar na nossa comodidade, né? No caso aqui de Neemias, na comodidade lá do palácio, né? Não podemos ficar na comodidade da nossa vidinha, da nossa vida, né? Mas se dispor a fazer alguma coisa, né? E ele vai fazer, como eu falei aqui, ele vai fazer uma série de narrativas e teve a oportunidade de passar por todos aqueles lugares, pegar madeira, né? Reconstruir os muros. E interessante que quando também nós podemos observar, é que, como eu falei, os inimigos estavam ali espreitando, querendo fazer que ele se desestimulasse para que realmente aquela tarefa não chegasse ao final. O texto vai dizer aqui que aquelas pessoas que estavam ali ajudando a reconstruir, muitos não eram soldados, mas diz aqui que eles estavam com lanças, com paus, espadas, né? Enquanto trabalhavam com a mão, eles faziam sentinela com a outra mão, né? Então nós vemos que é interessante que quando nós estamos no reino de Deus, quando nós vamos executar alguma coisa, está dizendo, né, mostrando que muitas das vezes não é fácil, não é simplesmente executar. Muitas vezes nós vamos ser tentados, vamos ser realmente provocados a desistir, e muitas das vezes as pessoas vão tentar fazer com que aquilo que você está construindo seja demolido, desconstruído, né? Mas diz aqui que nós precisamos ficar alertas, né? Você está executando a tarefa do reino, é do reino, amém por isso, mas nós precisamos estar alertas, não podemos ficar acomodados, porque a palavra de Deus fala que o diabo, o inimigo, que é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Seria uma oportunidade para poder destruir aquilo que Deus permitiu que nós construíssemos para o seu reino, na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, profissional. Então tem sempre o inimigo, está sempre tentando procurar uma brecha. Mas diz aqui que nós devemos estar alertas, né? Executando o que temos que executar. Mas não podemos perder a percepção da prontidão, a percepção de estar atentos, né? Porque se nós bobearmos, nós somos tragados, nós somos alcançados pelos inimigos das nossas vidas, né? E lá no capítulo 4, lá no primeiro versículo, diz assim, ó, quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então disse, de seus compatriotas e de todos os poderosos de Samaria, disse, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão fortalecer? Irão oferecer sacrifício? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes do entulho de pedras queimadas? Né? Então nós vemos que muitas vezes assim, as pessoas, muitos que não têm Deus, ou muitos, às vezes até aqueles que estão na casa de Deus, mas que não são exatamente filhos de Deus, né? Estão ali porque acham que é bom, é agradável estar ali. Muitas vezes são aqueles que vão fazer com que você desanime, não vão acreditar naquilo que está sendo executado. Poxa, quem é esse cara para poder fazer isso aí? Ah, ele não vai terminar isso aí não. Isso aí no final vai dar errado, né? E se nós dermos ouvido e não acreditarmos que é plano de Deus, é projeto de Deus,
a tendência de dar errado é grande, né? E a Bíblia fala que quando o homem constrói a sua casa sobre areia, grande é a queda e grande é a ruína, porque não tem fundamento, né? Mas quando nós fazemos fundado em Jesus Cristo, né, que a palavra fala que é o autor e consumador da nossa fé, com certeza aquilo que vier às nossas mãos nós vamos realizar. E lá no versículo 8 desse capítulo 4 diz assim que todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. No versículo 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles dia e de noite. Aquilo que eu falei aqui, né? Não basta nós só executarmos a obra, né? Nós precisamos estar vigilantes, interceder a Deus para que Ele mande socorro bem presente na hora da necessidade, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Não podemos ficar só esperando que Deus faça só a parte dele. Nós temos que fazer, é colocar a mão na obra, né? Numa linguagem popular, colocar a mão na massa, executar, ficar alerta, interceder. Ó Senhor, é assim que tu queres, é dessa maneira que tem que ser feito, né? Sempre preocupado em fazer aquilo que Deus determina, né? E aqui no versículo 11 diz assim: e os nossos inimigos diziam, antes que saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes de todos os lugares onde moram, viram e nos atacarão. Então, é interessante, né? Nós não ficarmos só olhando, né? Mas precisamos avisar também, porque às vezes nós não estamos executando a obra, né? Mas nós estamos observando aqueles que estão executando a obra. Então, muitas vezes você vai servir de atalaia. Ó, meu irmão, toma cuidado, vigia aí. Ó, cuidado, né? Cuidado numa situação assim, olha, para o irmão não cair, né? Realmente não venha a tropeçar. Então, precisamos também das pessoas que precisam estar em atalaia. Às vezes você não está envolvido diretamente, né? Mas você pode interceder para que aqueles que estão envolvidos possam ser bem-sucedidos. E lá no versículo 14, o último versículo 14 do capítulo 4 diz assim: depois de uma inspeção, eu disse aos nobres e aos fiéis restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Né? A peleja, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Mas muitas pessoas são usadas, né? São usadas por forças do mal, ou forças do Satanás ou demônios, para que possam tentar impedir aquilo que Deus assim determina que nós venhamos executar. E lá no versículo 15 ele diz assim: ó, quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados do que Deus tinha frustrado os planos dele, voltamos todos ao muro, cada um para o seu próprio trabalho. Então, mostrando que tem horas que é o momento de nós intercedermos. Tem hora que é o momento de nós estarmos alertas. E passar desse momento da intercessão, passar desse momento da prontidão, volta a mão à obra, né? Porque a palavra de Deus fala que enquanto temos tempo, nós precisamos fazer bem a todos, né? Então vai surgir diversas dificuldades, vai surgir diversos momentos difíceis, mas nós não podemos desistir, né? Porque a palavra fala que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E lá, e adiantando um pouquinho, lá no capítulo 8, né, que também vai falar um pouquinho sobre esta construção, vai dizer que então Esdras, né, então como se fosse um homem de todo o povo, reuniu na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Mostrando que muitas das vezes, em meio à dificuldade, nós não podemos esquecer da palavra do Senhor. Porque fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Né? O povo passou por toda aquela dificuldade, mas eles lembraram, né, que havia um legado da palavra do Senhor, né, que era a lei que Deus tinha dado a Moisés. Ele chamava a lei de Moisés. Né? E trouxe, né? Trouxeram a Esdras e Esdras leu para o povo. Né? Então nós precisamos lembrar, meditar na palavra. Né? Aí fala que nós devemos, na palavra de Deus, dia e de noite. Né? E diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Né?
fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá o salmista vai dizer que você quando está no campo de batalha, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, não serão atingidos. Ou seja, dizendo que em meio às lutas, quando nós estamos buscando a presença de Deus, nós somos agraciados pelo poder do Senhor. E lá no final lá nesse final desse capítulo, no versículo 16 em diante, ele diz assim: então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios, e nos pátios do templo de Deus, e na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade de todos que haviam voltado do cativeiro, fizeram tendas e passou a morar nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia dos israelitas, não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. Quer dizer, eles fizeram morando em tendas para lembrar daquela dificuldade que eles passaram, né? Quer dizer, há muito tempo que eles haviam esquecido daquilo que Deus havia feito por eles. Em um momento de dificuldade, Deus havia conduzido, Deus havia guiado eles. No versículo 18 fecha o seguinte: e Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava escrito. Então é muito importante nós não esquecermos de cumprir aquilo que Deus determinou, né? E que a palavra fala que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e perfeita. Embora muitas das vezes nós possamos ver que o momento é difícil, como é que eu vou ver algo bom nisso? Né? Como eu vou ver a vontade de Deus nisso? Como eu vou ver a perfeição de Deus nisso? Né? Mas nós temos que entender que Deus é aquele que está no controle em todo o tempo. Né? Seja como falou aqui, seja no momento de adversidade, da reconstrução de alguma coisa, como foi aqui com Neemias, reconstruindo uma cidade. Não foi uma casa, né, demolida, né? Não foi simplesmente uma calçada quebrada, uma rua quebrada, né? Ele reconstruiu uma cidade. Mas lembre-se, ele não fez sozinho, né? O desafio de reconstruir, muitas das vezes, você não pode fazer sozinho. Mas quando Deus está no controle, e nós muitas das vezes dividimos as tarefas, porque a palavra de Deus fala que sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, não é na nossa força, é na força do Senhor. Assim como Neemias reconstruiu Jerusalém, assim como ele contou com aqueles que estavam ali, né? Deus conta comigo e conta com você, para que esse nosso município, nosso estado, nosso Brasil e o mundo possa ser reconstruído e possa se reencontrar com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.